Olá, eu sou Francisca de Cássia, sou Master Coach, sou analista de comportamento, analista comportamental DISC, sou especialista em inteligência emocional. E hoje, junto com a Ana Carolina, nós vamos bater um papo com vocês sobre equilíbrio emocional. Você pronto para agir. Eu sempre gosto de começar a falar desse assunto com uma frase que diz que a questão não é sermos capazes de enfrentar esse futuro que a gente está tão ansioso diante desse contexto de pandemia. É estarmos em estado de fazer, né? E a maior pergunta que as pessoas me fazem, a pergunta mais frequente que eu recebo agora é: o que eu posso fazer nesse momento, Cássia? E aqui eu gostaria de dizer para você que seu foco pode te ajudar muito ou ele pode ser seu pior inimigo, né? A nossa mente, ela tem a capacidade de acreditar em tudo que a gente inventa. Eu gosto de exemplificar isso com uma metáfora muito interessante, que facilita o nosso entendimento, é que eu posso estar perdido numa floresta, por exemplo, e ver uma trilha. E eu posso decidir acreditar, porque essa parte é a parte da escolha, que essa trilha pode me levar a um lugar seguro, com abrigo, a própria saída da floresta, ou ela pode não me levar a lugar nenhum. Em ambas as opções, isso vai gerar um resultado. Então, quando eu acredito que ela me leva a um abrigo e comida, ela vai me gerar uma ação. E essa ação vai ser eu seguir a trilha, achar a saída e resolver o meu problema. Se eu acredito que aquela trilha não tem nenhum tipo de solução ou que ela não me leva a lugar nenhum, eu escolho, então, ficar ali parado e eu continuo perdido. Então, minha ação em ambas as situações fez com que as minhas crenças se tornassem realidade. Então, é por esse viés que eu gostaria de começar esse papo. Você foca na sua determinação, nas suas competências, ou você foca no seu medo e nas suas fraquezas, né? Você está se percebendo capaz de enxergar as opções, se agarrar aos motivos que te faz acreditar que você vai conseguir, ou você só consegue enxergar os desafios, os medos e os motivos que te convidam a desistir, né? Com qual perspectiva você tem encarado os desafios neste momento de pandemia? Quais são os dois maiores estressores para nós nesse momento de pandemia? O estresse, ele tem um efeito oxidativo nas nossas células. O estresse crônico, ele baixa a nossa imunidade e dificulta nossos processos de tomada de decisão. E quando eu falo imunidade, eu estou falando de algo que é extremamente importante nesse momento onde nós estamos expostos a uma pandemia, né? Temos dois grandes estressores que estão desafiando a nossa saúde mental e o nosso equilíbrio nesse contexto. O primeiro é o isolamento social. Tá? E o segundo são as incertezas. E eu vou começar conversando com vocês um pouquinho sobre isolamento social. Nossa necessidade biológica, nossa necessidade primária é social. Nós somos seres sociais. Eu costumo dizer que essa necessidade de conexão humana, ela é biológica. Nós somos seres 100% gregários. O que é isso, Cássia? Eu quero dizer para você que nós nascemos e dependemos de convivermos em grupo. Então, o ser humano é o único ser que ele é 100% gregário. Outros animais, né, quando nascem na floresta ou nos seus meios naturais, eles podem ter, os seus pais podem morrer e eles podem sobreviver. Pássaros, alguns outros mamíferos. O ser humano não. Se um bebê nascer e não tiver uma assistência imediata após o nascimento de um outro da mesma espécie, ele não vai sobreviver, ele vai sucumbir. Então, a gente já começa a pensar a partir daí o quanto nós somos dependentes uns dos outros, né? A maioria de nós passa a maior parte do tempo pensando em outros, né? Tem vários estudos que mostram que o nosso pensamento a maior parte do nosso pensamento é sobre outras pessoas. O nosso cérebro é uma antena social. Isso chama a atenção por que nós estamos sofrendo tanto com o isolamento social. Nós fazemos uma chamada regulação límbica interpessoal. O que é isso, Cássia? Nós, através das pessoas com as quais nos relacionamos, nós podemos gerar, inclusive, alterações hormonais no corpo de outras pessoas, alteração cardíaca. O sistema emocional é um sistema aberto, é o único sistema que ele é 100% aberto, onde nós podemos interferir, inclusive, nas funções fisiológicas de outras pessoas, né? Alguns estudos mostram isso, e é isso que eu quero frisar aqui com vocês. Alguns estudos que já foram realizados na China, inclusive no pós-isolamento, eles mostram que os piores efeitos foram em indivíduos, em pessoas que não aceitaram esse isolamento de forma voluntária, entende? Que entenderam que o isolamento era punitivo, que ele era
desafiador demais e que não enxergaram o isolamento de repente como uma forma de cuidado, não conseguiram enxergar isso como um gesto de carinho. Obviamente que isso não é tão simples assim, temos outras coisas envolvendo esse contexto, mas quando a gente começar a falar de equilíbrio emocional, tanto eu como Carol, a gente vai falar para você de uma coisa que é onde eu posso interferir, né? Quais são as escolhas que eu posso fazer que podem melhorar ou facilitar o enfrentamento desse momento tão desafiador. O segundo maior estressor, talvez, não sei se nessa ordem, mas um outro estressor considerado bem impactante são as incertezas. E por que isso funciona assim, né? O nosso cérebro, ele compreende incerteza como um erro, como uma falha, como um sinal de necessidade de atenção especial. Então, a partir do momento que eu estou submetida ou submetido a um momento de incerteza, o meu cérebro diz, vai lá e corrige essa situação, Cássia, vai lá e corrige esse contexto. Então, toda vez que eu me desafio e preciso ajustar coisas no meu ambiente, esta é nada mais, nada menos do que a definição de estresse. É a tentativa do corpo, de alguma forma, de manter uma homeostasia, de manter um equilíbrio em nossa volta, e manter todas as nossas funções funcionando, e manter todo o nosso batimento cardíaco, nossa respiração, ou seja, tudo em nossa volta de forma equilibrada. E o estresse é isso, o estresse é a consequência das tentativas persistentes que nós fazemos de nos adaptarmos aos desafios. E aí vem a primeira reflexão, né? Quantos por cento de tudo que você... de tudo que te angustia, quantos por cento de tudo que te angustia são coisas que estão sob o seu controle, que estão diretamente sob o seu controle. E este inventário, fazer este levantamento vai fazer com que você mantenha o foco em coisas que você pode efetivamente solucionar. Um outro questionamento que sempre me fazem é, Cássia, nós podemos controlar as nossas emoções e não é possível falar em equilíbrio emocional, obviamente, sem falar de emoção, né? E aí eu gostaria de começar diferenciando emoção de sentimento. As emoções, elas são programas que são coordenados pelo nosso cérebro e que gerenciam as alterações do nosso corpo. Lembra que eu falei lá de homeostasia, de equilíbrio? Então, essas emoções são os programas que o cérebro utiliza para fazer esta regulação. E existe uma confusão muito grande no conceito de emoção e sentimento. Primeira coisa que eu preciso entender, emoção está ligada ao cérebro, uma capacidade, são programas que coordenam as minhas funções, inclusive hormônios, sinapses e neurônios. E aí o sentimento e a interpretação dessa emoção. Então, o objetivo da emoção é positivo. Ela é gerar uma ação e um comportamento biológico vantajoso, de defesa pra gente, para que nós possamos nos defender. Já pensou se nós não sentíssemos medo em ocasião nenhuma? Né? Então, o medo muitas vezes nos afasta de perigo. E para responder o questionamento sobre se podemos ou não controlar as emoções, eu trago para vocês a seguinte informação. As emoções são automáticas, nós não temos controle sobre elas. O que nós podemos fazer é mudar o padrão de resposta dessa emoção ou a interpretação, como a nossa mente percebe isso, que é o sentimento. Mente é diferente de cérebro, tá? Então, se eu pudesse esclarecer isso para vocês, nós todos somos neurobiologicamente semelhantes. Imagina que você compra aí, se você tem 10 celulares à sua disposição, os 10 celulares novos na caixinha, eles são todos iguais. Vêm com os mesmos aplicativos, vêm com as mesmas orientações e a mesma configuração, vamos dizer assim. A partir do momento que alguém ou pessoas diferentes compram esses celulares e eles saem da caixa e vão para a vida real, eles começam a ser modificados. Receber aplicativos diferentes, receber informações diferentes. E aí é a construção da mente. É a partir da sua experiência de vida. Então, eu posso ser exposta à mesma emoção que você, né? E interpretar isso de forma diferente. Vai ter gente que tem medo de cobra, vai ter gente que tem medo de borboleta, e tem pessoas que não têm medo dessas coisas. Então, mas eu quero dizer para vocês que um estímulo vai gerar uma alteração no corpo. Tem coisas que são neurobiologicamente impossíveis de fazer. Vamos tentar esclarecer isso através de um exemplo. Eu vou pedir a você agora que não leia a palavra que vai aparecer na sua tela. Ok? Pois é, nós não conseguimos não fazer isso, né? Provavelmente você não conseguiu não ler a palavra saúde que apareceu na sua tela, não é mesmo?
Pois é, a explicação disso é que é neurobiologicamente impossível decidir não responder a um estímulo se você já teve contato com isso. Obviamente, eu estou partindo do princípio que você já conhece a palavra saúde e que você já tem ela armazenada no seu HD. Então, não é possível. Então, o seu corpo vai reagir toda vez que você for exposto a uma emoção. O seu corpo vai reagir, o seu cérebro vai mandar esse comando e você vai reagir. Agora, a partir daí, eu decido que sentimento eu vou ter. Eu decido que sentimento eu vou ter frente ao isolamento. Eu decido como eu vou encarar. Entende que eu falei lá atrás do seu foco? Como você pode perceber de forma diferente tudo que você está vivendo, desde que você tenha consciência que tem coisas que você não pode alterar, que você não pode interferir. Tá? Os estressores, eles vão promover esse desequilíbrio, o desequilíbrio do nosso corpo, né? E a gente está falando aqui de como manter esse equilíbrio. Então, a eficácia da emoção, ela está exatamente na capacidade de ser automática. Ela deriva exatamente de ser automática e de estar fora do nosso controle, né? Isso é um ponto extremamente positivo. Então, o fato é, não adianta eu ignorar as minhas emoções. Eu não posso fingir que elas não existem, né? A minha mente... Lembra como eu interpreto junto com o meu corpo que a resposta que isso vai dar, eles vão contar para a nossa consciência como isso está funcionando e nós vamos ter respostas do tipo alterações intestinais, sudorese e que vão se manifestar através do nosso corpo, que vão gerar quadros diferentes de ansiedade e de outras síndromes ligadas à saúde mental. O que fazer então diante de todos esses conteúdos, de tantos estressores diferentes nesse momento de pandemia? Uma coisa é importante, vamos ficar atentos às nossas escolhas e o que nós podemos controlar. Então eu vou chamar atenção agora para controles e escolhas. Então, primeira coisa, seja grato ao lugar onde você se encontra, né? A gratidão pelo que você já é e não por aquilo que você deseja se tornar, ela é fundamental para nós nos mantermos motivados e prestando atenção ao presente. Porque é com foco no presente que eu construo algo, que eu construo o futuro. Onde é que você quer colocar a sua atenção? Coloque a sua atenção no momento presente. Esse é um dos primeiros, os primeiros requisitos para que nós consigamos prestar atenção às coisas e estimularmos o nosso corpo e a nossa mente de forma diferente. O que é mais eficiente? Mudar a situação ou mudar como você vê a situação? Em alguns momentos você não vai conseguir mudar a situação. Você vai precisar mudar como você percebe essa situação. Experimente praticar a respiração quadrada, que é uma respiração em 4 tempos, onde você vai se manter 4 segundos em cada fase. Então você vai inspirar, encher bem os pulmões. Você vai prender por 4 segundos. Você vai expirar por mais 4, vai prender de novo por mais 4. Então você vai ter aí 4 tempinhos. Cassinha, qual a importância então? Qual a utilidade dessa respiração? A respiração quadrada, ela ativa o circuito dos cérebros ligados ao foco. E quanto mais domínio você tiver sobre a sua respiração, mais difícil vai ser a emoção te dominar. E em momentos de crise, Cássia, dor e angústia, o que é que nós podemos fazer? Reforce as suas relações positivas. Lembre que nosso cérebro é uma antena social e é importante estarmos próximos de pessoas que nos motive, né, que nos impulsione para frente, para cima. Você pode ficar aliviado porque já conseguiu metade do seu objetivo, ou você pode se lamentar porque ainda tem outra metade para cumprir. Lembre que metade é o começo do fim, né? Busque um equilíbrio de otimismo realista. O que é isso?
que você reconhece, onde você reconhece as dificuldades, mas você sabe que você pode se esforçar para buscar soluções, né? Evite comparações de comportamento, não só do seu comportamento, mas como o comportamento de outras pessoas. Não se cobre demais, nem cobre das outras pessoas. Estamos todos expostos a um momento extremamente desafiador. Cuide de você, continue a cuidar de você. O autocuidado, ele é extremamente importante para que você estimule alguns neurotransmissores e se mantenha em estado de bem-estar. Tenha uma rotina. Lembra que eu falei para vocês que o cérebro percebe incerteza como um erro e vai estimular você a desenvolver mecanismos para manter esse equilíbrio? Então tem uma rotina ao acordar, tem uma rotina para as refeições. Nesse momento, estabeleça isso para que ele perceba o ambiente como um ambiente favorável para você. Alimente-se bem. Boa parte do que nós somos tem a ver com o que nós ingerimos. Então, escolha alimentos que são estimulantes, alimentos que não vão te deixar em sobrecarga, que vão manter a sua saúde de uma forma geral. Pratique atividade física. E aqui vem a deixa. Ela ativa mecanismos de reparo celular. E muito mais do que isso. O primeiro organismo que foi identificado como tendo o neurônio, ele desenvolveu o neurônio a partir do momento que ele começou a se movimentar. E quando ele parou de se movimentar, esse neurônio morreu. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Nós existimos porque nos movimentamos e o corpo precisa desse movimento para manter as nossas atividades e todo o nosso cérebro funcional, tá? Cuide da qualidade do seu sono. Um sono de qualidade, ele elimina toxinas, porque é durante o sono que nós eliminamos as toxinas cerebrais e ele melhora o nosso estado de humor. Informe-se sobre estritamente o necessário. Escolha um horário por dia, tá? Para você ter acesso às informações. Além disso, escolham fontes confiáveis, cuidado com as fake news e lembre do nosso viés de negatividade. Cada vez que eu busco esse excesso de informações, eu tendo a me direcionar para as informações que são mais extremistas e é por isso que a maioria da população está em pânico com essa situação da pandemia, tá? Mantenha-se intelectualmente ativo, estude, leia, faça jogos, participe de brincadeiras, aprenda algo novo todos os dias e isso vai fazer muito bem para seu estado de equilíbrio e sua saúde mental. Crie e busque atividades ligadas à criatividade. Isso é muito bacana com seus filhos, em casa, através de jogos. E sempre que possível, divirta-se. Divirta-se em todos os contextos. Esteja em estado de presença. Se você escolheu assistir um filme, esteja de verdade prestando atenção àquele filme. Se você escolheu brincar com seus filhos, esteja em estado de presença, brincando realmente com seus filhos. E essas dicas todas juntas são complementares. Esforce-se para fazer o máximo que você puder e para que você possa encontrar esse equilíbrio nesse momento tão desafiador. Olá, eu sou Carolina Farias e atualmente eu trabalho auxiliando as pessoas a encontrarem mais equilíbrio nas suas vidas através do autoconhecimento. E eu uso para isso ferramentas como coaching, como terapia holística, constelação familiar, meditação, tudo que leva as pessoas a olharem para dentro e a partir dos seus recursos encontrarem uma forma de lidar com as crises, com seus projetos, enfim, encontrando com isso um equilíbrio. Afinal de contas, né, equilíbrio é algo que todos nós estamos o tempo inteiro buscando. A gente busca equilíbrio na nossa dieta, equilíbrio nas nossas finanças, equilíbrio nas nossas relações familiares, nas nossas relações amorosas, enfim. E aí, o equilíbrio, ele é algo que precisa de prática, de repetição, de dedicação, nesse desejo mesmo de dar o melhor de si, de se descobrir para saber lidar com todas as situações que se aparecem. Isso sem perfeccionismo, isso sem a ideia cruel de que eu tenho que ser o tempo inteiro um ideal perfeito e equilibrado. Existem momentos que nós nos desequilibramos, mas não é essa a premissa do equilíbrio? Desequilibra e equilibra. E aí, para isso, eu vou trazer para vocês 3 princípios, né, para que o convite ao equilíbrio seja mais acessível. E o primeiro deles é a aceitação. Então, na aceitação, que é a ação de aceitar algo, eu aceito a vida como ela é. Eu aceito que o passado não tem condição de mudar. Eu aceito que aquela pessoa é daquele jeito. Eu aceito o cenário desse momento. De que nós não temos o que fazer com o que é externo a nós. Nós só podemos
fazer algo com o que está dentro de nós. E a aceitação é um dos princípios também, um dos lemas de uma irmandade que eu tenho muita gratidão de ter conhecido, que é o Naranon, é um grupo de apoio a familiares de dependentes químicos, e que eles dizem: a aceitação é a chave da salvação. Então imagine o que está por detrás disso. Eu me salvo quando eu aceito o que existe. E normalmente eu aceito como o outro é e como eu sou também. E aí vem algo que é autocompaixão, né? Eu aceito como eu sou também. A partir daqui eu posso fazer um movimento para a mudança. Então, nesse primeiro princípio, para o equilíbrio, é o convite a aceitar. Eu não posso ficar vivendo no e se meus pais tivessem me amado de uma forma diferente, se eu tivesse tido um contexto diferente, se eu não tivesse mudado de emprego, se eu não tivesse terminado o relacionamento. Então, esse e se não há como mudar. Então, eu aceito. Nesse momento, meu cérebro ganha fôlego, eu trago bem-estar porque há um estado de relaxamento. E aí agora o meu poder criativo pode ser acessado. E aí agora que a gente vai partir para o segundo princípio, que é o princípio da adaptação ao novo. Então, se eu aceito, agora eu posso me adaptar ao novo, e isso me convida a realizar coisas diferentes ou usar o que eu já tenho de recurso interno para fazer diferente agora, nesse contexto de agora. Então, é algo que eu sempre converso com os meus pacientes e com quem eu tenho possibilidade, é de que a mudança é parte da evolução humana, mas que a gente resiste à mudança, a gente não quer mudar, a gente quer permanecer do jeito que a gente está, porque a gente sabe os resultados, mesmo que eles sejam ruins. Quem de nós não já nos vimos, né? Em situações em que a gente está ruim daquele jeito, está desconfortável, mas a gente não consegue fazer diferente, porque a gente não acessa, né, toda a nossa força criativa. E aí, como é que a gente faz para acessar essa força toda criativa? É criando novas formas de poder viver, mesmo que seja com os recursos que a gente já tem, e agora eu posso olhar o que de novo eu posso testar, o que de novo eu posso experimentar. E aí, dentro disso, nesse cenário, a gente já pensa, né? Eu estou aqui falando com vocês diante dessa câmera, que é difícil pra caramba atender também as pessoas via online, mas tá fluindo. Quando eu experimentei, quando eu passei pela fase da repulsa, do medo, do meu desejo de fazer tudo perfeito, de ficar tudo lindo para vocês entenderem o que eu quero dizer, eu pude experimentar um lugar de mais paz em mim, em que eu estou me adaptando ao novo, eu estou dando o meu melhor, estou usando os recursos que se apresentam e que eu já conheço para poder entregar algo melhor. E assim é na vida da gente. Se a gente se adapta, a gente vai acessar a nossa energia, que é nossa, que é de nascença, acessar os recursos que a gente tem e fazer acontecer algo diferente daquilo e mais prazeroso também. Quem de nós aqui não já experimentou coisas e fez mudanças na vida que foi incrível, né? E que deu conta e que transformou? E aí a gente vai partir para o terceiro princípio, que é o princípio da autoproteção, da proteção e da autoproteção. Eu cuido de mim e dos que estão à minha volta. E a todo momento, nesse cenário de agora, né, nós estamos sendo chamados à aceitação, à adaptação ao novo e ao cuidado conosco e com os que estão à nossa volta. Então, de que forma eu posso me proteger e proteger os outros, não só do Covid, mas também me proteger de entrar numa depressão, me proteger de adoecer porque não estou me alimentando bem ou porque não estou levando a sério essa coisa de me movimentar mesmo no lugar restrito onde eu estou, mesmo com as limitações. Então, na autoproteção tem o convite: cuide de você, cuide de quem está com você. E ao cuidar de você, você cuida do outro. E aí eu tenho várias coisas interessantes, que é o que você já faz, né? O que já dá certo hoje, que notícias você ouve, que pessoas você contacta, que te colocam para cima, que te colocam no espiral da positividade.
o que você pode fazer em termos da sua saúde física, a sua alimentação, os cuidados com ela, a questão da atividade física, mesmo que seja na frente de uma tela. Eu acompanhei há pouquinhos dias, 21 dias de yoga, um desafio de yoga na frente da minha televisão, colocando lá no YouTube. Então, o que vocês podem fazer em relação a isso? Ouvir coisas que elevem, que façam com que você não desista, que você persista, mesmo que o cenário nesse momento seja devastador, difícil. Em relação ao seu emocional, se está faltando coragem, se você está ficando muito irritado, se você está ficando impaciente ou muito quieto, faça uma investigação se isso é algo de cunho emocional ou se é algo de cunho físico, para que você possa pedir ajuda, para que você vá ao médico. Existem hoje as formas de telemedicina para vocês serem atendidos por psiquiatras, por psicólogos, por terapeutas. E se não é o seu caso, ao ponto de conseguir fazer esse movimento para ir buscar um terapeuta ou não está precisando de médico, é fazer contato com pessoas que lhe elevam, que te dão uma palavra de conforto ou que te estimulam. E, ao mesmo tempo, de técnicas que vocês já sabem que existe ou que ainda não sabem, que tem curiosidade, por exemplo, meditar, né? Vocês fizeram um pouquinho antes o exercício da respiração com Cássia, e aí ali é um convite. Respiração é poder estar atento ao que você está fazendo, atento ao seu corpo. Isso te traz para o foco presente, e no presente você pode encontrar formas de trazer mais equilíbrio para você, acessar mais essa possibilidade de transformação a partir dos recursos que você já tem. E no âmbito espiritual, e a gente quando fala de espiritualidade, às vezes está ligado à religiosidade, mas não necessariamente. Então, um recurso que é importante, que é uma busca nossa, né? A gente busca mesmo por um poder superior que nos dê força quando a gente já não está encontrando mais em nós. Tem algo também que é um lema importante que diz, né? Confie, entregue-se ao poder superior. Não é para se entregar à casa, é para se entregar a algo maior. E normalmente nós somos escutados, nós somos ouvidos, nós somos inspirados a levantar. Então também é um recurso bom, um recurso interessante, porque se nós somos seres, né, sistêmicos, está tudo envolvido. A política, que é algo que nos desestabiliza, as relações familiares também nos desestabilizam, né? As nossas próprias, os nossos próprios defeitos, as nossas próprias imperfeições, tudo isso se mistura entre coisas que vêm de fora e coisas que estão dentro de nós. Então, se a gente tem o recurso de buscar espiritualidade para também saber lidar com isso, buscar capital espiritual é buscar estar melhor, é poder passar pelas adversidades a partir de um novo hábito, de uma nova forma de lidar, ou reforçando aquelas que já dão certo, que fazem você encontrar um caminho melhor para estar aqui experimentando essa existência. Então, eu espero ter contribuído com vocês, convidando sempre a aceitação como a chave da salvação e como algo que vai lhe dar um impulso para a adaptação ao novo, para se adaptar, para encontrar de que forma você vai fazer diferente ou repetir aquilo que está dando certo. E a autoproteção, autocuidado, cuidar de você, olhar para dentro, olhar para fora e cuidar daqueles que estão ao seu redor também, através das práticas todas que a gente já falou hoje nesse bate-papo, nessa conversa. Olá, Francisca de Cássia, olá, Ana Carolina. Meu nome é Poliana, eu sou gerente farmacêutica da Farmácia Brito. Estou na linha de frente e ouço muitos relatos, né, o dia inteiro de paciente, de cliente, com dúvida em relação à pandemia, inseguros em relação à crise, como é que vai ser daqui para frente, o que eu posso fazer de diferente. Então essa é a pergunta, o que é que eles podem fazer de diferente? Né? Que iniciativa tomar? O que fazer para passar por uma quarentena mais tranquila? Olá, respondendo à pergunta da Poliana, gerente farmacêutica da Farmácia Brito, o que nós podemos fazer de diferente, que iniciativa tomar?
e o que fazer para passar por uma quarentena um pouco mais tranquila, com um pouco mais de tranquilidade, na verdade. Eu vou explanar aqui para vocês, eu vou responder essa pergunta compartilhando alguns outros pontos que eu não falei no vídeo anterior e reforçando alguns, tá? Que podem ajudar a maioria das pessoas. Algumas pessoas que já praticam vão se fortalecer e as que não vão ter uma espécie de passo a passo para se motivar e para começar a executar algumas dessas sugestões. São sugestões. A Poliana me pergunta o que fazer de diferente. Para dizer o que fazer de diferente, eu precisava saber o que as pessoas já estão fazendo, por isso eu vou ser um pouco mais generalista. E eu começaria te fazendo um convite a assumir as suas fragilidades, seja ela qual for, sejam elas quais forem, para que você aprenda a superar essas fragilidades. E segundo, confiar nos seus pontos fortes, e para isso você precisa olhar para dentro e identificar que pontos fortes são esses, que vão te ajudar a seguir em frente. Talvez o nosso maior desafio seja estruturar essas ações que nos levarão aonde nós queremos, né? Ninguém consegue nos fazer mudar, essa é a grande verdade, a menos que nós queiramos realmente essa mudança. E para que haja uma mudança, eu preciso primeiro de desejo, de atitude e de condições para que essa mudança aconteça. Quando eu falo de condições, eu falo do nosso ambiente em volta, das pessoas em nossa volta, mas começa pelo desejo e pela atitude. Então, o que nós podemos efetivamente, Cássia, fazer de diferente neste momento de quarentena, além de tudo que você já falou? Eu vou transformar em pequenos tópicos, apenas de forma didática, para melhorar a nossa memorização. Então, primeiro, pare de lutar contra o velho. Foque no que você realmente pode interferir. As pessoas sofrem porque insistem em tentar mudar aquilo que elas não têm autonomia, elas não podem mudar. Identifique realmente o que precisa ser feito, né? Às vezes eu falo para as pessoas, quando se pergunte, é o que você quer ou o que você precisa fazer? Então, ao invés de se perguntar o que é que eu quero, pergunte o que é que precisa ser feito, o que é que eu preciso fazer. Aprenda a lidar com os imprevistos. Nem tudo vai sair como você imaginou, como você planejou, e tudo bem. Você pode recomeçar, você pode fazer de uma forma diferente, com um pouco mais de energia, talvez, e esforço. Pense no porquê você deseja tanto isso ou aquilo, né? O resultado, e tenha sempre o resultado final em sua mente, como você vai estar, como você vai se sentir quando você alcançar isso. Mantenha ritmo constante, disciplina é fundamental. Assuma um compromisso com você, e se você não tiver essa força sozinho, pactue com alguém de sua confiança, e na hora que vier a vontade de desistir, você pode se perguntar, eu faço isso com muita frequência, o que é que eu vou perder se eu desistir, o que é que eu vou ganhar se eu permanecer firme no meu propósito? São perguntas simples que a gente pode se fazer. Cuide do ambiente à sua volta, pois o mundo está sempre cheio de gatilhos e de pessoas que são capazes de nos puxar para fora do caminho. O ambiente é uma máquina magnífica, que pode aumentar ou ela pode reduzir a nossa força de vontade. E eu costumo comparar a força de vontade com um tanquinho de combustível, que é o nosso tanque de combustível, que a gente utiliza para fazer e realizar tudo que a gente precisa realizar. Mas que quando nós gastamos esse combustível de forma desnecessária, ou nos desafiando de forma desnecessária, a gente corre o risco de, quando a gente precisar desse combustível, o tanque está vazio. Então, por isso, pare de querer provar que você pode resistir a isso, que você é forte em relação àquilo, e simplesmente tire os obstáculos do seu caminho. Se você quer ter uma alimentação saudável, evite comprar coisas que não são saudáveis. Se você está em dieta, para que você precisa ir ao restaurante e dizer eu vou comer sua salada? Então, poupe-se sempre que for possível. Esse é um sinal de inteligência. Preste atenção quantas vezes você está se dando desculpas para justificar o seu impulso. A Inês Coso, que é uma psicóloga, ela sempre fala que o maior obstáculo para o que nós queremos é exatamente o que nós queremos agora. Então, veja por que você está abrindo mão de algo futuro, porque por um desejo imediato. Seja humilde, nós não somos melhores do que as pessoas que precisam de ajuda ou que têm coragem de pedir a ajuda. Dificilmente nós chegamos a algum lugar sozinho. Fique atento aos seus sinais de esgotamento, né? Pratique o autocuidado, a autocompaixão. Chore na hora que tiver que chorar, mas não fique muito tempo nesse estado. Esse estado não vai te dar condição de fazer nada muito diferente. Pare para descansar, porque parar para descansar não significa que você desistiu, você só está recarregando suas baterias.
né? Lembre que não há nenhum tipo de transformação instantânea, uma luz que cai do céu, você muda seu pensamento na mesma hora, como num passe de mágica. Não é assim que funciona, né? Nosso comportamento é precedido de um pensamento. Mudar pensamento precisa de paciência e persistência. Mantenha-se vigilante, porque nenhuma mudança ela é para sempre. Sem acompanhamento, nenhuma mudança dura. Eu sempre falo que ficar magro é diferente de manter-se magro. Às vezes a gente faz aquelas dietas mirabolosas, emagrece e depois não consegue se manter. Foco é produto de persistência. Fique atento a falas do tipo: eu não sou bom nisso, eu não consigo fazer isso, eu não vou conseguir. Não incorpore isso à sua identidade. Nós não somos, nós estamos, e podemos aprender coisas novas sempre. Se pergunte com o que você tem alimentado a sua mente nessa quarentena. Essa é uma dica importante para você passar por esse período. Você acredita em tudo que sua mente inventa. Então, a pergunta é: você está sendo capaz de enxergar e se agarrar ao motivo que te faz acreditar que você vai passar por isso, que isso tudo vai passar? Ou você só consegue enxergar os motivos que te levam ou te convidam a desistir, né? Como você está alimentando a sua mente? Preste atenção a com qual perspectiva você tem olhado a vida. Então agora é com você, e eu te convido a experimentar alguns desses passos. Desejo a todos equilíbrio emocional e desejo você pronto para agir. Olá, tudo bem? Eu sou Luciana Anjos, responsável pelo convênio da Farmácia Brito, e venho, em nome de toda a farmácia, agradecer a vocês, Francisca de Cássia e Ana Carolina, pela participação e fazer uma pergunta. Nesse cenário de tantas incertezas, as pessoas estão muito inseguras, ansiosas, sem saber o que fazer. Como ter força, determinação e coragem para fazer as coisas e lutar pelo que se acredita? Respondendo a essa pergunta de vocês, especialmente sobre a crise, eu quero propor uma imagem, né, que vocês tragam à mente aquela figura do dragão, o cavaleiro e o cavalo, branco, em que o do cavaleiro ele está travando uma luta contra o dragão. Então vamos imaginar que o dragão seja as dificuldades, as nossas questões dolorosas, a nossa incapacidade às vezes de realizar as coisas, as reações em relação aos conflitos externos e também internos, tudo aquilo que é ruim, que é ameaçador para nós. E vamos imaginar que o cavalo é todo o suporte que a gente tem, né? É o nosso eu superior, é essa concepção de Deus, são as pessoas que são a rede de apoio que nós temos, que podem nos ajudar, são todas as ferramentas que existem, né, de acesso, que fazem e a gente se sentir sustentado por uma força maior. E o cavaleiro é você, o cavaleiro é a sua parte que decide, é a parte que diz assim: eu vou usar todo o suporte que eu tenho para travar essa luta com aquilo que pode me ameaçar, com aquilo que me deixa, né, com medo, triste, desiludido, enfim. Então, quando eu falo disso, eu quero dizer que a crise é um convite a você acionar esse guerreiro, a você acionar toda a rede de suporte, esse cavalo que sustenta, para que você possa matar mesmo, né, aquilo que te deixa, no sentido assim, combater, né, aquilo que não está te impedindo de viver toda a abundância, a criatividade, a alegria, a paz. Então, eu gosto muito de falar sobre essa metáfora, né, essa simbologia de nós na nossa luta, lembrando sempre que somos nós o protagonista da nossa vida. Existem momentos que são muito difíceis e situações muito complexas, que é muito fácil para mim que estou aqui, ou para as pessoas que não estão vivendo o que a pessoa está vivendo, dizer assim: faça isso, faça aquilo. Mas o que eu quero dizer é que você é um ser capaz, e que se você parar para pensar em diversas situações, em diversas crises que você já teve e você deu conta, e o seu cavaleiro estava ali, ó, forte, né? Às vezes fraquejando, mas depois ganhava um pouco de força e ganhou essa batalha. Então, as crises passam e essa vai passar também. E você merece, você é merecedor do que há de melhor, mesmo que seja dentro de limitações que talvez não sejam compreensíveis para você. E quando tiver muito difícil,
faz uso desse cavalo que dá o suporte. O que pode ser esse cavalo? Pode ser os amigos, as terapias, as igrejas, os centros, né, espiritualistas que nos ajudam a entrar em contato com o eu superior, o cuidado com a sua saúde, enfim, tudo aquilo que pode lhe trazer energia. E aí, aproveitando, eu vou entrar num assunto que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo, eu não tenho força. Essa é a chance de usar o cavalo, de usar a rede de suporte, de usar o seu cavaleiro para decidir. É uma decisão que só pode ser sua. Então tenha autocompaixão com você, mas também tenha atitude. São seus pensamentos que dominam e que controlam as suas emoções e os seus sentimentos. Então esteja atento de que forma você vai poder acionar esse cavaleiro na hora certa. E aí eu quero aproveitar para trazer assim as informações de que existem muitas técnicas, e como eu trabalho com isso, eu acho tão importante partilhar com vocês, né? Conhecimento traz pra gente sempre segurança, né? E abre um leque de possibilidades. Então, como tudo no mundo é energia, né? A gente aprende na física que isso aqui é energia condensada, que tudo que acontece com a gente de bom, de ruim, a gente somatiza as emoções através das doenças, né? Quando a gente tem um problema físico, normalmente tem um problema emocional que nasceu antes. Então, junto com isso, a medicina foi crescendo e hoje existe a medicina integrativa, a medicina holística, que traz outros elementos, né, da natureza para compartilhar e para ajudar no apoio às enfermidades de ordem psicológica, de ordem física também. E também como suporte, né, energético para acionar essa força interna. Então, existe o Reiki, que é uma técnica de imposição das mãos que auxilia as pessoas a buscarem mais equilíbrio para a tomada de decisões, para as enfermidades. A gente tem a cromoterapia, que é uma terapia através das cores, a aromoterapia, então os cheiros trazem a gente lembranças, memórias que são curativas. Assim como as cores também, no dia que você tá ruim, é melhor você não usar um preto, usa um branco, cores claras. A gente tem também a meditação, que é super importante, e aí fica uma dica: se todos os dias você tirar 15 minutinhos, 10 minutinhos, silencioso ali, apenas prestando atenção na sua respiração, se conectando com o seu eu superior, com você mesmo, você vai encontrando condições de abrir a sua mente para soluções mais criativas nos momentos de conflito. É algo de que eu faço, né, constantemente, que isso faz uma diferença enorme para mim. E a própria terapia, né? Tem terapia do riso, pessoas que riem porque o cérebro não diferencia o real do imaginário, então elas riem e o cérebro entende que aquilo é real e aquilo traz o desejo de que ela continue rindo. Existem as constelações familiares, que são terapias que fazem com que a gente se alinhe melhor com a nossa família, e quando a gente vive melhor com a nossa família, a gente vive melhor com uma série de outras questões da nossa existência, porque o nosso desejo é mesmo de pertencimento a algum grupo. Então essas são assim algumas das dicas, né? A própria prece também é um processo, né? A oração tem um cunho terapêutico muito grande. Então que esses sejam assim dicas que podem existir para você ter esse suporte para que seu cavaleiro possa usar toda a força, toda a coragem, toda a disposição para mudar o cenário, poder viver uma vida melhor, viver uma vida mais plena e ter mais resiliência mesmo, capacidade de passar pela adversidade e saber que você dá conta e que tudo passa. Que você fique bem, que você fique em paz. Gratidão. Eu espero que vocês tenham ficado inteirados, né, a partir desse simples bate-papo conosco, e fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.